E aí, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao segundo semestre desse ano com a disciplina de Clínica Cirúrgica. Então, vamos lá. Nessa disciplina a gente vai entender um pouquinho do processo cirúrgico, como que acontece, como tudo iniciou, né? Um pouco sobre o processo anestésico, como isso funciona. Então, vamos lá. Como que começou a cirurgia? De onde surgiu? E por que surgiu o processo cirúrgico? Tudo começou desde a antiguidade, no período da Idade Média, onde as cirurgias elas eram realizadas em campos de batalha, na casa dos cirurgiões e embaixo do convés de navios. E por que isso começou nesses locais? Então, o processo cirúrgico começou devido à necessidade que surgiu durante esse período, que era um período de guerra, que existiam guerras, né, períodos de guerra, onde pessoas sofriam acidentes graves, lesões graves, onde era necessário realizar amputação do membro, por exemplo, realizar a drenagem de abscessos que eles tinham e a retirada de tumores. Então, de acordo com essa necessidade, iniciou-se o processo cirúrgico. Mas a gente tem um problema nisso tudo. Qual era o problema? Se o processo cirúrgico ele veio para ajudar essas pessoas, para impedir que elas viessem a óbito por conta dessas enfermidades, por conta dessas fatalidades, qual é o problema que a gente tem nisso? O problema é que primeiro foi criado a cirurgia, o processo cirúrgico, e somente depois foi criado o processo anestésico. Mas aí a gente começa a pensar, mas como assim? Foi criada a primeira cirurgia e depois o processo anestésico? Então, as cirurgias que eram realizadas em pacientes acordados? Sim, eram realizadas em pacientes acordados, sem controle de dor, sem controle de hemorragia, sem controle de infecções. Ou seja, os pacientes eles eram submetidos ao tratamento cirúrgico e tinham que superar tudo isso, a dor, a hemorragia e a infecção gerada pelos procedimentos. Ou seja, somente se ele conseguisse superar tudo isso, ele poderia continuar sobrevivendo. Mas é uma coisa que salvava vidas? Salvava, porque se não fosse realizado, as pessoas morreriam de qualquer jeito. Só que o índice de mortes nesses processos cirúrgicos era muito alto, porque imagina só como eram realizados esses procedimentos com o paciente sentindo dor, sem controle da hemorragia. O paciente sangrava até quando? O que era feito para parar essa hemorragia? A hemorragia ela começou a ser estancada utilizando-se a cauterização com óleo fervente ou com ferro em brasa. Mas como assim? Era realizado o corte, né, por exemplo, a amputação do membro, encostado um ferro em brasa no local onde foi amputado o membro. Mas qual era a finalidade? Cauterizar, queimar os vasos que estavam em sangramento. A partir do momento que era cauterizado esses vasos, a hemorragia parava. Mas aí a gente pensa, beleza, a hemorragia parou, mas o paciente está sentindo toda essa dor de encostar, de amputar primeiramente um membro do seu corpo e depois de encostar um ferro em brasa no local onde foi amputado. Ele tinha que aguentar toda essa dor. Beleza, a hemorragia foi controlada, né? Era estancada com esse método. A dor o paciente tinha que aguentar, não tinha outra forma. Mas e a infecção? O que era feito para controlar essa infecção? Nada. A infecção era pura imaginação, porque a infecção só passou a ser observada após a descoberta do antibiótico em 1928. Ou seja, os pacientes eles morriam por infecções e não se sabia o que era exatamente a causa da morte. Ninguém sabia que a morte desses pacientes era relacionada a algum tipo de infecção, pois não se sabia o que era a infecção nesse período. A cirurgia ela teve uma importante evolução em 1846, com a descoberta da anestesia, com a narcose sendo realizada através da inalação de éter. O éter é uma substância onde, após ser inalado, a pessoa ela fica tonta, fica meio tonta, né? E dependendo da quantidade que é inalada, a pessoa pode vir a desmaiar.
por conta da inalação do éter. Então essa foi a primeira forma de anestesia realizada naquela época. E a partir disso, vários aperfeiçoamentos foram sendo feitos, né, até chegarmos no dia de hoje, no cenário de hoje. Porém, não foi um salto de um dia para o outro, não foi uma evolução de uma noite para outra. Foi um período muito longo até a gente conseguir chegar nos dias de hoje, onde a gente tem máquinas e equipamentos operando sozinhos, né, um paciente. Claro que sendo controlados por uma pessoa, mas o equipamento faz toda a cirurgia. Claro que isso ainda é uma realidade que é um pouco distante da nossa, porém que já acontece, que quando se é comparado com o cenário de antigamente, é uma evolução gigantesca. Só que, durante esses avanços, aconteceram muitas coisas, muitos problemas, muitos erros, e através desses erros, né, que foi sendo aperfeiçoado para a gente conseguir chegar nos dias de hoje. Aí eu pergunto para vocês consideram um hospital seguro? O procedimento anestésico e cirúrgico é completamente seguro? Não é. Um hospital ele não é completamente seguro, um processo cirúrgico ele não é completamente seguro. Então, quando a gente analisa esse gráfico aqui, a gente tem um número de 15 mil mortes por ano relacionado à hospitalização, que ganha do processo de dirigir, pesca costeira, corte de madeira, ou seja, o número de eventos por fatalidade em um hospital é muito maior do que nesses outros itens que eu citei para vocês, certo? Então a gente pode considerar um hospital um local que não é seguro, apesar de que são realizadas medidas, são realizados métodos para tentar tornar essas práticas cirúrgicas o mais seguras possíveis. Então a gente tem aqui um gráfico que a gente vai comparar, só uma comparação mesmo, relacionada a pilotos de aviação e médicos e enfermeiros. Olha só a diferença entre esses profissionais. Os 74% dos pilotos que foram entrevistados nessa pesquisa falam que o cansaço tem impacto negativo no seu desempenho. Porém, médicos e enfermeiros, só 30% dos médicos e enfermeiros falaram que o cansaço tem impacto negativo no seu desempenho. Ou seja, 70% dos médicos e enfermeiros não acham que o cansaço pode influenciar de alguma forma na qualidade do seu serviço. Outra pergunta, você desconsidera avisos de profissionais mais novos? Apenas 3% dos pilotos, eles desconsideram avisos de profissionais mais novos. Ou seja, 97% considera sim o aviso de um profissional mais novo. Porém, médicos e enfermeiros, somente 45% desconsidera, né? Desculpa, pessoal, apenas 45% considera o aviso de profissionais mais novos. Ou seja, o restante desses profissionais, eles desconsideram completamente o aviso de profissionais mais novos. Ou seja, se o profissional mais novo ele tem alguma sugestão, ele tem algo para compartilhar com profissionais que já têm uma experiência maior, apenas 45% desses profissionais eles vão estar aceitando essas opiniões, esses avisos. O restante não vai levar em consideração nada que está sendo falado por esse profissional mais novo. Então, só nisso, pessoal, a gente já consegue fazer uma comparação boa entre os pilotos de aviação e médicos e enfermeiros. Mais pra frente vocês vão entender por que eu estou comparando com pilotos de aviação. Ou seja, os profissionais de saúde, eles acreditam, não todos, não generalizando, mas uma grande parte acredita ser os melhores e que não erram. Mas não é exatamente assim. Todos nós estamos sujeitos a erros e isso pode acontecer. Então, quando a gente abre mão do nosso orgulho, abre mão principalmente do nosso orgulho, né, em relação ao erro, a gente consegue ampliar mais o nosso campo de visão e enxergar que a gente está sujeito a erros, tanto quanto um profissional que é mais novo, que é formado há menos tempo. Então, a gente não pode, em momento algum, pensar que a gente não é capaz, que a gente não está sujeito a erro. Por mais que eu tenha 10 anos, 15 anos de experiência, eu ainda assim vou estar sujeito a errar em algum momento. Então, a gente tem que sempre pensar que a gente pode errar
em alguma coisa para a gente conseguir se atentar mais quanto a isso. Aqui tem um exemplo, um fenômeno mundial, né? Que são os erros. Quero justiça. Diz pai de menina que teria recebido vaselina em vez de soro. Ou seja, a gente poderia atribuir isso a várias coisas, a vários pontos. Esse erro aconteceu por conta do cansaço, por falta de atenção, por sobrecarga de trabalho. Então a gente tem vários pontos a analisar que poderiam ser relacionados ao erro, a esse erro que aconteceu. E na imagem, quando a gente compara o frasco de vaselina com o frasco de soro, a gente não nota nenhuma diferença. Apenas uma etiqueta muito pequena e que é de difícil leitura, né? Que pode ser atribuída também a esse erro que aconteceu. Ou seja, se um profissional já está cansado, ele tem uma sobrecarga muito grande de trabalho, a facilidade dele errar, dele confundir esses frascos é muito grande. Ou seja, a gente está sujeito ao erro a todo tempo. Aqui outro exemplo de um processo cirúrgico que aconteceu, um processo cirúrgico errado que aconteceu. Um dreno de tórax foi inserido no pulmão errado, o que estava saudável, e este entrou em colapso, matando o paciente. Ou seja, o dreno de tórax ele é inserido no paciente com a finalidade de retirar ar que fica entre a cavidade pleural e o pulmão, retirada de líquido que se forma entre a cavidade pleural e o pulmão. Aí você pensa, você está com o pulmão esquerdo cheio de líquido e é colocado um dreno no seu pulmão direito. O seu pulmão esquerdo já não está expandindo direito, porque ele está sendo comprimido pelo líquido que está entre o pulmão e a cavidade pleural. Aí o pulmão que está bom é inserido um dreno. O pulmão que estava bom entrou em colapso e o paciente morreu, exatamente por um erro. Vamos lá. Donald, de 49 anos, tinha um tumor em seu abdômen. Quando chegou no centro médico em junho de 2000, e quando ele recebeu a alta, o tumor havia sido removido, mas um afastador de metal de 33 centímetros de comprimento permaneceu em seu abdômen por engano. Aqui pela imagem, pelo raio-x, a gente consegue visualizar. Olha o tamanho do afastador que foi esquecido dentro do abdômen do paciente. Ou seja, o tumor foi retirado, mas o afastador ficou lá. Isso daí entra em mais uma prática de segurança do paciente, onde é contado todo o instrumental que foi realizado na cirurgia após o término da cirurgia, para a gente certificar que todo o instrumental que foi utilizado no início da cirurgia está ali no fim da cirurgia. Mas mais para frente eu vou falar sobre segurança do paciente de forma mais detalhada com vocês. Essa daqui é só uma imagem, né, para ilustrar. O paciente fala: doutor, quando eu vou para casa? Aí o médico responde: em uma semana, pois a operação de troca de sexo foi um sucesso. Aí o paciente responde: o quê? Mas o problema que eu tinha era apendicite. Ou seja, tá aí mais uma forma de erro, né? Claro que a gente espera que erros assim gritantes não aconteçam, mas foi iniciado, né, práticas, foi criados métodos para a gente criar barreiras para que a cirurgia certa seja realizada no paciente certo, no local certo, para evitar que esses erros aconteçam. Então a gente vai falar um pouquinho sobre segurança na saúde. Em 1850, um médico húngaro ele estabeleceu a ligação entre a transmissão de infecção e a higiene das mãos. Ou seja, esse médico ele percebeu que os médicos que realizavam os partos naquela época, eles realizavam partos das mulheres e trabalhavam com necrópsia, ou seja, eles trabalhavam com pacientes mortos. E como não tinha-se práticas estabelecidas de higienização das mãos, o mesmo médico que fazia a necrópsia realizava o parto, as mulheres começaram a morrer. Então, quando se foi comparado que os partos realizados por parteiras tinham um índice muito menor de mortes, começou a ser investigado esse processo. Ou seja, as mulheres que estavam morrendo naquela época, elas estavam morrendo de infecção relacionada a micro-organismos que estavam nesses pacientes já mortos, nesses pacientes onde eram realizadas as necrópsias.
Então, a partir disso, a gente já começou a ter alguns protocolos de higienização das mãos. Claro que não da forma que existe atualmente, pois isso começou lá em 1850, mas foi um primeiro passo. Em 1854, Florence Nightingale revolucionou a atenção hospitalar a partir da observação dos riscos para o paciente da má higiene dos hospitais. Ou seja, no tempo de Florence, né, que foi a precursora da enfermagem, a pioneira, ela percebeu que as condições do ambiente onde o paciente vivia, onde o paciente estava internado, onde ele estava em tratamento, influenciavam de forma gritante no resultado que esse paciente teria. Ou seja, ela começou a revolucionar, ela começou a observar os riscos para o paciente, né, os riscos ambientais. Ela começou a observar o ambiente e os riscos que o ambiente proporcionava ao paciente e começou a mudar, aplicar, né, práticas de mudança no ambiente para melhorar a qualidade do serviço prestado. Já no século XX, Ernest, um cirurgião de Boston, apontou para a necessidade da avaliação rotineira dos resultados negativos na cirurgia. Ou seja, ele começou a observar os resultados negativos para poder entender o que influenciou para que houvesse esse resultado negativo. Então, a gente pode citar esses 3 nomes como importantes nomes que influenciaram na qualidade, na melhoria do serviço prestado à saúde. E que hoje a gente traz muito isso para o processo cirúrgico. Essas práticas que foram iniciadas há muito tempo, dizem muito, se tornaram, né, muito importantes e exercem um papel muito importante hoje na atualidade. Então vamos lá, como ocorre um erro? Aqui nessa imagem, cada queijo representa uma barreira de segurança que impede o erro de acontecer, certo? E já nesse aqui, a gente tem as barreiras, né? Só que o queijo com furo representa as falhas que possuímos no nosso trabalho, e isso é perigo para nos levar ao erro. Ou seja, na imagem anterior, a gente tem o queijo sem os furos. Então, o queijo representa as barreiras. E já nessa imagem, cada furo no queijo representa uma falha que a gente possui, uma falha que pode acontecer e que pode acarretar o erro em um processo cirúrgico ou em qualquer outro processo. E o que a gente tem de problema? A gente tem um problema quando os furos desse queijo, eles se alinham, ou seja, a gente tem um problema que ultrapassou todas as 4 barreiras, onde o furo ele representa o erro, certo? Ou seja, se a gente tivesse um furo no primeiro e no segundo queijo e nos outros 2 não, a gente sabe que barreiras foram furadas, onde barreiras foram ultrapassadas pelo erro, porém algumas barreiras ainda funcionaram, algumas barreiras tiveram a ação, o efeito esperado, barrando esse erro. Mas quando a gente tem o alinhamento de todos os furos, realiza que é indicativo de que um erro acontece. Quando a minha falha se alinha com a falha de outra pessoa e o erro acontece, porque não existe mais barreira para impedir que esse erro aconteça. Certo? Então, o modelo de queijo suíço de ocorrência de eventos é um modelo que a gente tenta criar barreiras, que a gente tenta avaliar possíveis eventos adversos, possíveis erros, onde eu já penso no erro para criar uma barreira para evitar que esse erro possa vir a acontecer, certo? Como, por exemplo, eu vou criar uma barreira para impedir que eu seja contaminado por algum material biológico durante uma punção de uma veia. Ou seja, vamos pensar no óculos que é utilizado. Eu utilizo o óculos para evitar que algum tipo de material biológico e sangue possa respingar no meu olho. Ou seja, eu estou criando uma barreira para evitar a contaminação por material biológico. Mas aí a gente pensa, eu criei essa barreira. Se o profissional ele vai realizar uma punção venosa sem a utilização do óculos, o profissional está criando um furo nessa barreira. Ou seja, se eu sou contaminado pelo material biológico, eu sei que existe uma barreira, mas eu estou deixando de colocar essa barreira em prática.
eu acabo sendo contaminada. Então essa é a função do modelo do queijo suíço. É onde a gente cria barreiras para evitar que algum erro, que algum problema possa vir a acontecer. Então, como a gente pode tornar práticas seguras? Porque ainda ocorrem tantos erros, sendo que a gente já criou tantas barreiras, sendo que a gente já teve uma evolução muito grande no processo cirúrgico até nos dias de hoje. Porque as coisas não são tão simples, como nessa imagem aqui, por exemplo. Encontre o X. Aí a pessoa foi, circulou o X e colocou, ele está aqui. Só que a gente sabe que deveria ser realizada toda uma equação para conseguir chegar no valor de X. Então, às vezes, as coisas podem parecer simples, só que elas não são tão simples como a gente imagina. A gente pensa, não tem como um paciente chegar para fazer um tipo de cirurgia em um membro, em um local, e ser realizada a cirurgia em outro local. Isso pode acontecer sim. Então, por mais que as coisas pareçam simples, a gente não deve tratar como se elas fossem tão simples assim, certo? A gente sempre deve tentar enxergar que um erro pode acontecer e sempre tentar enxergar barreiras para evitar que esses erros aconteçam. Mas aí a gente ouve a seguinte frase: mas errar não é humano? Então a gente tem uma frase de Florence Nightingale: pode parecer talvez estranho o princípio enunciar como o primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente. Ou seja, é estranho um hospital ter como princípio não causar mal ao paciente. Eu acho que isso daí seria a finalidade de todos os hospitais, né? Porque a gente vai para um hospital não para que tenha algum mal causado, mas sim para ser curado. Mas isso acontece. Esses erros acontecem. Então, errar é humano, mas a gente pode se permitir errar com outra vida? Se fôssemos nós, no lugar de paciente, se fosse alguém da nossa família, como que a gente reagiria a um erro de um profissional? É um erro simples, não causou dano à vida desse paciente? Só que quando isso acontece com a gente não quer, quando a gente se coloca no lugar do paciente, quando a gente está na posição de paciente, a gente não quer que nenhum erro aconteça. Então a gente deve trabalhar, a gente deve agir dessa forma, se colocando no lugar do outro e tentando colocar todas as barreiras possíveis para que não aconteça nenhum tipo de erro. Pois um erro que acontece pode colocar a vida do paciente em risco. Então, como tornar essas práticas seguras? O que a gente pode fazer para tornar as práticas cirúrgicas mais seguras? Essa é uma resposta que eu vou estar dando para vocês na próxima aula, que é um conteúdo que é um pouco extenso, e a gente vai começar a falar de forma resumida, né? E aos poucos, da implementação dos checklists, de barreiras que foram implementadas no processo cirúrgico para evitar que esses erros aconteçam, certo, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à aula de hoje, se vocês tiverem alguma sugestão que a gente possa fazer para melhorar a aula, vocês podem estar mandando mensagem para mim. Espero que tenha ficado tudo entendido e até a próxima aula.